E Jesus lhe disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Bom dia, família. Neto na voz aqui mais uma vez, trazendo aquela palavra que não é só conhecimento e sabedoria, mas também o pão da vida, o pão que alimenta o espírito. Dada a abundância ao meu redor, na mente e nas palavras, trago para vocês hoje uma reflexão a respeito de nossas origens, quem somos e qual o nosso destino. Ou seja, as perguntas bases que movem todo e aquele ser humano pensante. Sem mais delongas, bora para a reflexão. O mundo evolucionista leva à percepção de que a essência deve se transmutar. Quando eu digo o mundo evolucionista, meus irmãos, eu quero trazer para vocês uma reflexão de que existem teorias que são passadas hoje em dia como verdades absolutas, que nos dá a falsa impressão de que estamos em constante melhoria, que estamos em constante evolução, que a humanidade caminha sempre rumo a uma melhor versão de si próprio. Mas como veremos aqui na reflexão, não é bem isso. Quando não temos uma crença de que a raiz existe e, de fato, ela é uma forma perfeita da qual nos afastamos, cria-se um senso de aprimoramento a partir do afastamento das raízes. Quais são as nossas raízes? Levanto esse questionamento. Porque, através de uma teoria evolucionista, dar-se a entender de que, no passado, éramos extremamente ignorantes, retrógrados, afastado de todo e qualquer conhecimento, na forma bruta, na forma mais, vamos dizer assim, hostil e ignorante possível. Mas a verdade que nós vemos nas escrituras sagradas é outra, de que a gente foi criado perfeitos no sentido de imagem e semelhança do Criador, com o livre-arbítrio. E através do livre-arbítrio, através do pecado de Adão e Eva, nos afastamos daquilo que seria o jardim do Éden, daquilo que seria a nossa base perfeita, simples e agradável de acordo com o Criador. Quando encaramos a humanidade numa perspectiva da teoria evolucionista de Darwin, achamos que estamos sempre caminhando para uma evolução das espécies, para uma transmutação da espécie, onde a espécie vai se adaptando ao meio e fazendo pequenas melhorias ao longo dos anos. Mas, em contraponto a essa teoria, temos a realidade ao nosso redor, onde vemos cada vez mais que o ser humano usufrui de seu livre-arbítrio, criando parafernálias tecnológicas, criando brinquedos tecnológicos cada vez mais avançados, a gente tem vivido cada vez mais em desarmonia com tudo que é belo, natural e simples. Quando eu digo belo e natural e simples, eu falo literalmente da natureza. Eu falo literalmente das árvores, dos frutos, dos animais, daquilo que foi criado junto com a imagem e semelhança de Deus que somos nós. Cada vez mais a gente tem visto uma humanidade com tecnologias exacerbadas, com planos megalomaníacos e ao mesmo tempo que o ser humano com sua megalomania planeja colonizar outros planetas, cria-se acelerador de partículas na intenção de descobrir a origem do universo, criando-se teorias e mais teorias em cima de cálculos e cálculos matemáticos sem base nenhuma na realidade que nos cerca. Pois, quanto mais a gente tem se afastado das raízes, mais a gente tem vivido em desarmonia com tudo que nos cerca, com toda essa natureza que aqui nos cerca. Continuando. Quais são as nossas raízes? Indígenas? Homem das cavernas? Ou seria o jardim do Éden? Tal questionamento é essencial para termos bases sólidas onde possamos crescer. Do contrário, somos corpos frágeis, ramos cortados da árvore que nos gerou. A ancestralidade
não pode parar nos avós, bisavós ou tataravós, mas sim buscar de fato a origem. Então, volto a repetir: qual é a nossa origem? Um Big Bang, uma explosão aleatória no meio do universo que gerou vida, uma explosão que gerou uma complexidade de organização única no universo, uma complexidade de organização da qual jamais seria possível sem uma consciência superior, sem uma mente superior, uma mente que esteja acima da mente humana. É isso que o ser humano nunca quis admitir. É isso pelo qual o ser humano tem fugido, pelo qual o ser humano tem se afastado. É disso do que o ser humano tem se afastado cada vez mais. Quando a gente olha para essa teoria, se ela não fosse introjetada na nossa mente desde muito pequeno, seria absurdo pensar, pois vamos fazer uma breve analogia. Imagina você juntar várias peças de um carro ou um outro equipamento qualquer e uma explosão organizar essas peças em perfeito posicionamento e essas peças se alinharem e funcionarem de forma a gerar vida, a gerar movimento, a gerar o que seria de fato um automóvel. Não, né? Isso não acontece. Explosão destrói as coisas, explosão estraçalha, espalha, dilui a matéria e não organiza e transforma em algo mais evoluído. Ela dilui aquilo que existia. Agora, transformar em algo mais evoluído, a gente vê através de uma consciência pensante. Logo, um ser humano, quando pega diversos minerais, transforma-os em metais, transforma o combustível fóssil em combustível utilizável para determinadas máquinas. Aí sim temos um mecanismo do qual funciona através do encontro de várias peças, da organização de várias peças, um mecanismo que funciona e gera algo a mais do que era antes aquelas peças. Logo, pensamos, para gerar essa sopa primordial que era o universo, se juntar nitrogênio, oxigênio, formar o carbono, formar uma molécula, formar uma célula e daí sair um ser vivo, logo deduzimos que é necessário uma mente superior, assim como a mente humana cria máquinas, cria objetos, é capaz de cultivar uma bela horta, é necessário uma mente superior para que criasse esses elementos de forma que os unisse e eles gerassem vida, gerassem algo superior àqueles elementos separados. Não a explosão que dilui a matéria vai unificar os elementos e fazer surgir uma vida mais complexa ainda. Isso é totalmente absurdo. Por isso, existe toda uma narrativa, ou seja, o darwinismo, que compõe que corrompe as nossas conexões ancestrais, a nossa conexão com o Criador, com Yahweh Tsevaot, aquele que nos criou sua imagem e semelhança. O Galo cantou justamente para confirmar isso. E eu queria trazer agora, para complementar essa reflexão, meus irmãos, uma leitura do livro de João, ah, vamos lá, João no. Desculpem, não sei o exato capítulo, porque esse livrinho aqui ele não mostra os capítulos e eu não lembro de. Ah, perdão, João capítulo 6. Acabei de ver aqui. Versículo 22. No dia seguinte, a multidão que estava da outra banda do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum, em busca de Jesus. E achando-o na outra banda do mar, disseram-lhe: Rabi,
Quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão da vida, do pão e vos saciastes. Ou seja, Jesus confessa ali para aquele, fala na cara daquele pessoal ali que eles o buscavam, não porque eles compreendiam a verdade que era dita para ele, não porque eles compreendiam que Jesus trazia consigo a verdade, o caminho e a vida, revelava as origens da humanidade e além das origens revelava o destino pelo qual estamos indo, o qual estamos trilhando. Não, eles o seguiam e o procuravam porque ele tinha o poder ao mesmo tempo de trazer sabedoria, ele saciava a fome de muitos, ele saciava a saúde de muitos que perecia, ele saciava o ser humano em todos os seus âmbitos, seja no alimento, na cura e na consciência, capaz de trazer a informação pura e verdadeira. E achando-o na outra, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este o Pai, Deus, o selou. Ou seja, ele passa adiante para essas pessoas a instrução de que não procurai pela comida que alimenta somente o corpo. Não procurai por respostas que saciam simplesmente o seu consciente. Não procurai por prazeres que saciam apenas a carne. Procurai pela verdade absoluta. Procurai pela verdade em última instância. Procurai por aquilo que revela qual é a sua origem, o motivo do seu presente e o destino de seu futuro. Disseram, continuando, disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram um maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Ou seja, aquele mesmo Pai que nos deu origem, que nos criou, ele que é a nossa verdadeira ancestralidade, a qual devemos nos voltar, devemos buscar força, devemos nos instruir e devemos nos guiar. Ele nos originou, nos deu todo este reino para criarmos, nos deu instruções de como criar e de como nos portar neste reino, e vendo que sua criação, seus filhos, não obedeciam às instruções, não compreendiam o valor do presente que lhes foi dado, ele enviou o pão da vida, ele enviou o seu filho unigênito. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Ou seja, as pessoas viam Jesus, tinham consciência dele, viam toda a perspectiva de vida através dos olhos de Cristo, porque uma vez você estando na presença dele, era inegável toda a sua perspectiva, toda a sua abundância, todo o seu milagre da vida, aquele que só poderia ser dado a quem de fato conhecia as origens do universo, a quem de fato fez parte da origem do universo, as pessoas ignoravam e continuam a ignorar. 2000 anos depois, as pessoas continuam a ignorar suas origens. 2000 anos depois da vinda de Cristo, que, digamos assim, o socorro vindo do Pai, o socorro enviado dos céus, as pessoas continuam a negar a sua origem, a sua ancestralidade e ficam perdidas em vãs discussões, e ficam perdidas em buscas vãs.
em busca por prazeres supérfluos, em busca por necessidades momentâneas que muitas vezes nem sequer existem, criam necessidades fictícias para ocupar suas mentes vazias, pois não querem olhar para a realidade que é Jesus Cristo, que é a nossa origem em Deus. Acreditam até que viemos do macaco, mas não olha para suas verdadeiras origens, não olha para o nosso verdadeiro Criador. Continuando. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite nos últimos dias. Ou seja, aqui vemos a nossa origem, a circunstância do nosso presente e qual é o destino do nosso futuro. Meus irmãos, não percam tempo com vãs filosofias, não percam tempo com buscas egóicas de tentativa de satisfação de prazer, pois em verdade vos digo, nada satisfará você por completo, a não ser o pão da vida, a não ser aquele que sacia não só a fome da carne, mas também a fome do espírito. É perca de tempo. Meu povo padece por ignorância. As pessoas comem lixo, comem merda, vivem na merda por ignorância, por teimosia, por ignorância, quando eu digo, no sentido de que dão mais valor aos seus desejos egoístas e megalomaníacos do que para aquilo que de fato lhe faz bem, do que para aquilo que de fato lhe é melhor. Quer um exemplo claro disso? Olha o meio aqui onde eu estou agora. Eu vou até mostrar para vocês, porque é uma horta orgânica, da qual, ó, fiquei muito tempo sentado, e caramba, minhas pernas ficou até dormente. Caramba, adormeceu tudo. Mas enfim, agora sim, melhorou. Pisando no chão, sentindo a energia. Aqui, meus irmãos, é uma horta completamente orgânica, onde existe um manejo de cultivo semelhante, aqui ainda não está totalmente, mas aqui em volta sim, que é um cultivo de agrofloresta. Por que agrofloresta? Porque simplesmente a natureza é perfeita, porque simplesmente as plantas, uma vez bem distribuídas, como seria no sistema de uma floresta, elas se autossustentam, elas são capazes de gerar nutrientes para o solo, elas são capazes de suprir todas as necessidades umas das outras num equilíbrio circular e perfeito. Mas acontece que o ser humano prefere ignorar esta verdade e criar monoculturas lotadas de pesticidas, de veneno, de tudo que é tóxico e prejudicial ao ser humano. Por quê? Por desejos egóicos e megalomaníacos. Da mesma maneira, negamos as nossas origens. Da mesma maneira que esse conhecimento aqui é óbvio, é absurdamente óbvio. É nítido que, poxa, uma floresta se sustenta sem nenhum tipo de manejo humano. Por quê? Porque o ser humano sabe disso e opta por comer veneno, opta por comer agrotóxico. Por que ele faz essa opção? Simplesmente por comodismo, simplesmente por deixar-se levar por uma manipulação de um interesse muito específico dos controladores deste mundo. Porque quem controla este mundo são entidades e potestades que nada tem a ver com o ser humano, imagem e semelhança de Deus. E criaram um universo totalmente artificial que te induz ao erro, mas te induz através da sua escolha. Olha só, veja que sacada e que situação ao mesmo tempo, que incrível o poder que temos, que lástima, né? Que tristeza. Temos o livre-arbítrio. Nada acontece sem o livre-arbítrio. Porém, as pessoas entregam seu livre-arbítrio na mão de governantes, na mão dessas entidades, pois esses governantes se venderam para essas entidades. Uma vez entregando seu livre-arbítrio para que um governo decida o que é melhor para você, adivinhe só, pois é, ele não quer você livre, sábio e independente. Ele quer você fraco, doente e totalmente dependente do estado qual ele governa, e a família dele irá suceder ele depois da morte, porque ele também vai morrer, pois ele é fruto do pecado, e o salário do pecado é a morte. Ou seja, a verdade está na cara de todos,
E o ser humano nega, nega e nega veementemente essa verdade. E aí, até quando? Até quando você vai continuar comendo merda, comendo veneno, vivendo em cidades artificiais, totalmente fora do contexto do qual fomos criados? Não evoluímos, não melhoramos. Pelo contrário, evoluímos as maneiras de manipular uns aos outros, evoluímos os venenos colocados em nosso alimento, evoluímos as cidades cárceres cada vez mais fantasiosas e com entretenimento para manter a massa totalmente alienada e dispersa de si próprio. Feche os olhos, meu irmão, para esse mundo moderno. Olhe para dentro, enxergue a verdade, enxergue a sua origem. Você não veio do macaco, você não está evoluindo para um futuro melhor. Você está cada vez mais se afastando de suas raízes, se afastando de sua origem e destruindo a você e os seus descendentes, se é que terá algum descendente, porque é interessante para essa ordem mundial que controla tudo, que você não tenha mais descendentes, que você se torne um estéril, um ser humano sozinho, mesmo no meio da multidão. É isso, meus irmãos, espero que essas palavras possam ter tocado seu coração. Falo de maneira séria e contundente, mas não com braveza ou nervosismo, pelo contrário. Falo de maneira séria e contundente, pois o assunto exige isso. E espero de coração que possa ter feito algum sentido para você e que de fato tenha amolecido, tenha entrado um pouco nesse coraçãozinho duro, endurecido por toda essa maldade e egoísmo que o ser humano tem cultivado ao longo dos séculos. Como eu sempre digo, tamo junto. Coletivo, deixa aí a sua mensagem nos comentários, deixa o seu joinha e lembre-se, é só o começo. Tamo junto, família.